estar aqui hoje de novo, reunidos, para aprender um pouquinho mais, né? É bom que eu vejo vocês também, eu fico feliz de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias. Você pode ficar sentado mesmo, não precisa ficar em pé, tá? Em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 16, foi lido aqui o que? Gálatas 4? 5, né? É porque eu peguei o final e aí eu só memorizando aqui eu fiz o link aqui. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 16. Calma aí que eu estou achando também, estou chegando lá. A partir do versículo 7, amém? Amém. Vamos ler então? João 16, a partir do versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade. Isso aqui é Jesus falando, amém? Isso aqui são palavras de Jesus. Jesus falando. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, eu quero te agradecer neste momento por tudo que já foi feito até agora. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada pessoa que está neste lugar. Eu quero te agradecer, Senhor, porque se nós vivemos porque a Tua graça nos alimenta, a Tua graça, Senhor, nos pulsa para a vida. Senhor, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, eu sei que o Teu amor permanece em nós, o Teu amor permanece a nos sustentar, o Teu amor permanece a nos guiar, o Teu amor permanece a nos conduzir a um caminho, Senhor, de santificação. Eu te peço que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, que nós não venhamos nos afastar de Ti nestes dias, que os nossos corações estejam presos na Tua verdade. Não nos permita, Senhor, pelo nosso querer ser livres, na verdade acabar caindo, nos tornando escravos de nós mesmos. Porque quanto mais livres nós somos para fazer a nossa vontade, mais escravos da nossa vontade nós nos tornamos. E nós não queremos isso, Senhor. Nós estamos cansados de ser escravos da nossa vontade. Sabemos que só em Ti há a verdadeira liberdade. Quando o Teu amor opera em nós e quando o Teu amor nos chama para um propósito maior, meu Deus, e é nesse propósito que nós queremos nos lançar. Abençoe a vida de cada um que está aqui, Senhor. Abençoe as nossas vidas. Encha, Senhor, as nossas mentes desse propósito maior que está em Teu amor. Encha as nossas consciências. Encha, Senhor, encha-nos completamente desse propósito maior. Que nós possamos nos encontrar em Ti. Que nós possamos nos satisfazer em Ti, Senhor. Que nós possamos estar em Ti, hoje e sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus aqui, trecho de João capítulo 14, eu sempre falo isso, João 14, João 15, João 16, são 3 capítulos seguidos da Bíblia, amém? Ali na verdade é uma sequência de textos, Jesus falando, e ele falando mais ou menos as suas últimas admoestações aos discípulos. Note que neste momento aqui, ele não está reunido com a multidão, ele está com os discípulos mais próximos dele, né?
está ali com os seus discípulos. Então aqui, João 14, João 15, João 16, é um momento assim, vamos dizer, de últimas advertências de Jesus aos seus discípulos antes que ele fosse morto, antes que ele ressurgisse. Amém? Então você tem que entender esses textos como um só. Na verdade, João 14, 15, 16 é um texto só. Amém? E aqui ele está predizendo a sua morte, que ele será tirado, que ele será tomado. Ele está prevendo já para os seus discípulos ali o momento em que ele não estará mais no meio deles. E ele já está fazendo a promessa da vinda do Espírito da verdade, o Espírito Santo, que guiaria eles. Ele está dizendo o tempo todo: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês abandonados. Eu vou deixar alguém com vocês. Aqui, se você notar no texto, na narração, no texto, desde João 14, você vai ver uma angústia que vai crescendo no coração dos discípulos. Uma angústia de saber que o mestre deles, aquele tom de despedida de Jesus, estava afligindo mesmo os discípulos. Você está entendendo? Você nota isso neles. Você começa a ver muitos deles falando: mas para onde que o Senhor vai? Eu vou também contigo. Eles estão meio que perdidos, eles estão ali ficando meio que desgarrados. Então Jesus está consolando eles, dizendo: olha, eu vou, mas eu vou deixar alguém com vocês. E essa promessa da manifestação do Espírito Santo é interessante que ela se dá de um modo muito simples. Ele fala: olha, eu vou, se eu não for, o Consolador não tem como vir. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito da verdade convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o interessante aqui, meus irmãos, é que, como a gente falava no domingo, o Espírito da verdade que convence o ser humano do pecado, só é o Espírito Santo convencendo o ser humano do pecado, do erro, da falha, quando esse Espírito não somente convence do pecado, mas também aponta a justiça. E quando nós falamos de justiça, nós estamos falando de graça. Amém? Porque a justiça de Deus em Cristo Jesus se manifesta como misericórdia e graça sobre nós. Jesus é o que? Jesus é aquele, Romanos 10, capítulo 10, versículo 4. Ele, de Cristo, é o fim da lei. Ele é o fim da lei. De que lei? Aí você vai ver algumas pessoas, por exemplo, como os adventistas, dizendo: não, está falando só da lei cerimonial. Não está, porque se você abrir em Romanos 7, você vai ver que Jesus está falando dos 10 mandamentos também. Jesus não, Paulo. Ou seja, Jesus ele não é o fim só das leis de sacrifício, de que matava a ovelhinha para poder, oferecer expiação pelos pecados do povo. Não é só disso. Jesus é o fim de toda a lei. Se você ler Mateus 4, 5, Jesus depois ele vem falando, quando ele dá o sermão da montanha, ele deixa bem claro: olha, não passará nenhum tio da lei até que tudo seja cumprido. E no versículo anterior ele fala: eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Ou seja, a lei não passará até que tudo seja cumprido. E ele vem e fala: e eu vim para cumprir. É por isso que o fim da lei é Cristo, de tudo. Quando você entende que o fim da lei é Cristo, você entende então o que Paulo está falando em todo o livro de Romanos. Toda a epístola de Romanos é uma epístola, é uma carta anti-lei. É ele mostrando que nós não somos salvos por praticar a lei. Porque na verdade a lei ela só traz o conhecimento do pecado, mas a lei não traz a esperança da redenção. É por isso que apesar de nós conhecermos o pecado pela lei, nós não somos justificados, satisfeitos pela lei. A lei é insuficiente, a lei é incompleta. É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que a graça é maior do que a lei, que a fé é maior do que a lei. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Parece um pouco complicado, mas não é, a gente vai entendendo aqui.
Aqui é bom o culto de ensino que a gente trata dessas coisas, que parecem um pouquinho mais complicadas, mas não são. Amém? O que eu estou querendo te dizer então é que a lei, nós conhecemos o pecado pela lei, mas a lei sozinha não produz redenção. Aqui o texto que nós lemos é o Espírito da verdade, que não convence só do pecado como a lei fazia, mas convence da justiça, leia-se graça, misericórdia e do juízo. Aqui você entende quando é o Espírito Santo que está atuando, quando ele atua dessa maneira. O espírito religioso, pelo contrário, não faz isso. O que a religião faz? A religião, pelo contrário, ela te condena o tempo todo. A religião vai falar para você, você fez uma coisa errada, e ela vai ficar alimentando a culpa em você, para que essa culpa te corroa, até que não haja mais vontade, ou vontade de querer acertar de novo, porque você se acha um pecador, um falho. Não tem, isso não é para mim, eu não consigo acertar, eu não consigo fazer as coisas direito. Ou você cai na apostasia, você desiste. O que é a apostasia? A apostasia é jogar tudo para o alto, amém? É quando você desiste mesmo. Cara, eu tentei acertar, caí, eu não consigo, esse treino é para mim. Como eu disse comigo, a apostasia está no meio da igreja? Tá. Por quê? Por causa desse espírito religioso, que mais se parece com a lei do que com o espírito vivificado, do que a vivificação da palavra de Deus pelo Espírito Santo, através da manifestação, da demonstração da vida de Jesus, do testemunho de Jesus. Ou então produz hipocrisia, como eu sempre falo. O que é a hipocrisia? Hipocrisia é você fingir uma coisa que você não é. Isso é hipocrisia. E por que isso produz hipocrisia? Porque você vê que você não dá conta de cumprir a lei, mas você também começa a ver que ninguém na verdade cumpre, né? Você começa a ver que você às vezes não fala isso, mas na verdade é aquela história, nossa, fulano ali é um cara de lata também. E você começa a ver que na verdade o mundo da religião é o mundo das aparências, onde não importa se você realmente se arrependeu, se você realmente está buscando consertar os seus caminhos, importa se você sabe mostrar, se você se mostra santo, se você se mostra correto. Não importa o que está dentro do teu coração, importa o que está na tua aparência. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é fingir ser alguém que você não é. Hipocrisia é você fingir ser santo, porque você aprendeu como se comportar, como falar como santo, mas só Deus sabe das sombras que habitam dentro do teu coração. E a hipocrisia te impede de se arrepender. A hipocrisia é como se fosse uma tentativa de atalho, de facilitação, e ela te anestesia, ela não permite você se arrepender. O que o espírito religioso produz é a mesma coisa que a lei sozinha. O pecado, a carta de Romanos vai dizer que o pecado encontrou ocasião na lei, e enfermou, adoeceu a lei. Não é isso que Paulo fala lá em Romanos? Note todo o comportamento dos fariseus, dos escribas, dos saduceus no tempo de Jesus. O comportamento daquele povo, o comportamento nojento, o comportamento hipócrita, o comportamento dissimulado. Eram pessoas dissimuladas, eram pessoas falsas, eram pessoas que honravam com palavras, mas no coração delas estavam distantes da sinceridade. Eram pessoas que faziam muito bem a cena na frente de todo mundo, mas lá no deserto dos seus corações, ali onde só você e Deus caminham, eles eram podres, apodrecidos. E o problema não é nem esse, porque todo mundo é podre, né? Todo mundo é mau. O Evangelho nos mostra isso. Entretanto, eles não reconheciam isso, eles fingiam que eram isso. Esse é que é o grande problema. Eram pessoas arrogantes, presunçosas e vaidosas. Tudo por quê? Porque elas foram convencidas do pecado.
Em um primeiro momento, pela lei, elas foram convencidas pelo pecado, porque em algum momento houve sinceridade no coração daqueles fariseus, daqueles saduceus, daqueles escribas. Em algum momento houve sinceridade, como em algum momento há sinceridade no coração de toda pessoa que se levanta sua mão, que se entrega a Jesus, que recebe Jesus como seu Salvador. Entretanto, à medida que vai ficando só essa consciência do pecado, do erro, que vai alimentando culpa, que não vai demonstrando um caminho satisfatório, nem vai incentivando a pessoa à prática do bem, mas simplesmente a ficar pensando nas suas próprias falhas. Isso não é errado, pensar nas suas próprias falhas, mas ficar alimentando aquela culpa e tornando essa culpa um mecanismo de controle das pessoas. É isso que a religião faz, é isso que os fariseus faziam. É isso que eles faziam. Com o tempo, aquele espírito sincero que um dia conheceu o pecado pela lei, de modo sincero, ele vai, como eu disse, perdendo a sua sinceridade e ele vai se transformando em hipocrisia. Note que os fariseus, eles conseguiam, cumprir bem a lei na frente de todo mundo. Os mestres da lei, né? Os doutores da lei conseguiam bem cumprir na frente de todo mundo. Mas Jesus, que conhecia os corações, dissecava eles, mostrando o quão hipócritas eles eram. Quão hipócritas eles eram. Porque eles só cumpriam na frente das pessoas, mas eles não eram sinceros. E o interessante é que Jesus, ele louva a atitude de várias pessoas, de várias pessoas que, ao contrário dos fariseus, tinham uma aparência chula, não eram ninguém, não aparentavam ser ninguém, contudo, buscavam ser melhor diante de Deus, pelo temor que ainda havia nos corações deles. Assim foi Jesus louvando o publicano de Lucas 18, assim foi Jesus louvando o samaritano, o bom samaritano, que parou para acudir aquele cara que estava largado na estrada, e tantos outros, aquele centurião, que, lembram? Não é Mateus, o centurião que ele chega para Jesus pedindo para Jesus curar, né, um de seus soldados, seus criados, servos, enfim. E aí Jesus fala, tudo bem, eu vou lá na sua casa. E ele fala, não, Senhor, o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Se ele era um centurião, ele era um oficial, provavelmente ele era um romano, provavelmente ele não era um judeu, provavelmente ele era um chefe de milícia. Os judeus não eram chefes de milícia. Os irmãos estão entendendo? Ele nem era judeu, provavelmente. E ele fala, não, Senhor, o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Não, Senhor, não, quer dizer, o Senhor não é digno, não. Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Faz o seguinte, eu também sou homem de autoridade. Eu mando que meus servos façam uma coisa, eles vão lá e fazem. Eu mando outro servo fazer outra coisa, ele vai lá e faz. Dá só uma palavra de comando e eu sei que meu servo será curado. E Jesus vira para todos e fala, olha, eu não encontrei fé igual desse homem aqui. Eu não encontrei. Os romanos, eles eram tidos como escória pelos judeus, eles odiavam os romanos. Porque os judeus, eles eram, principalmente os fariseus, né? Principalmente os mestres da lei, eles se achavam filhos de Abraão, eles se achavam realmente uma raça melhor do que a dos outros, eles tinham esse sentimento. E o fato de eles estarem sendo dominados pelo Império Romano naqueles dias, dava para eles um sentimento de repulsa, apesar de serem impotentes diante dos romanos. E Jesus considera várias pessoas que não são judias, que não eram judias, como dignas. Elas não tinham a aplicação do conhecimento da lei. Entretanto, elas eram muito mais convencidas pelo Espírito da verdade do que os próprios judeus, porque elas, pelo temor, se sabiam falhas, e uma vez que se reconheciam falhas, elas não permitiam que essa falha, essa culpa, viesse a
se transformar com o tempo ou em apostasia ou em hipocrisia, porque elas não tinham o que mostrar, elas não queriam mostrar nada para ninguém. E é por isso que a graça de Deus se manifestava, se revelava sobre elas como justiça. Amém, meus irmãos? Amém? O que eu estou querendo te dizer para você, como eu disse domingo, é que qualquer culpa permanente, qualquer sentimento de culpa por causa de falhas que se perpetua, que não esteja firmada no amor de Deus, na rocha permanente, eterna, incondicional, indestrutível, inegociável, que é o amor de Deus. Qualquer culpa desse tipo não é o Espírito Santo te convencendo do erro. Na verdade, é a religião, é o espírito religioso te destruindo. É o espírito religioso te destruindo. Eu não tenho dúvidas disso. A vivificação da consciência que tem a lei agora escrita aqui, ó, no coração. Não mais em tábuas como era, mas no coração. E quando essa lei é escrita no coração, ela também é vivificada pelo Espírito, como Paulo fala. A letra mata, o Espírito vivifica. E essa vivificação no Espírito faz com que você tenha consciência do erro, mas também tenha consciência do perdão. E a gente vai permanecer no erro porque não estamos mais debaixo da lei, mas porque estamos debaixo da graça, como Paulo está lá falando em Romanos 6, capítulo 6, capítulo 7, de modo nenhum. Mas quando se o Espírito ele gera a consciência do erro, jamais ele vai ele vai anestesiar a sua consciência, como se não houvesse mais pecado. Pelo contrário, ele vai te incentivar ao acerto, pela gratidão, ao perdão, que está acessível a você, sem que você mereça, sem que você faça nada em troca, simplesmente quando você crê e se amarra, pela fé. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Nota que o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e Jesus fala do pecado porque não creem. Tentar ter a consciência do pecado sem também ter a consciência do juízo, na verdade você acaba não tendo consciência de nada. De nada. Porque a verdade é que a sua consciência morre. A sua consciência morre de um jeito ou de outro. Ou ela morre, como eu disse, pela apostasia, quando você joga tudo para o alto e fala, eu não consigo servir o Senhor, eu sou perfeito, eu não consigo me adequar a esses padrões. Ou ela morre pela hipocrisia, não existe mais consciência. Nota que a lei, inicialmente, o modo como o povo judeu começou a praticar a lei era um modo totalmente automático, um modo totalmente frio, um modo totalmente rotineiro. Não havia mais consciência na maioria daqueles homens que dominavam o povo. Não havia. Sou eu que estou dizendo isso? Não, vai lá no escritor de Hebreus. Vai ler o escritor de Hebreus. Capítulo 8, ele começa a fazer, no capítulo 8 de Hebreus, ele vai começar a fazer uma análise, né, de como eram as coisas na antiga aliança, como eram os rituais, como se dava a expiação pelo sumo sacerdote. Ele vai fazer uma descrição longa de como se dava tudo aquilo. E ele vai falar que havia as tábuas, havia a arca, havia tudo ali, os querubins sobre a arca. E aí no capítulo 9 ele dá continuidade e ele fala: todas essas coisas, na verdade,
todas essas coisas, essas coisas do passado, esses rituais, são uma alegoria para o tempo presente. Isso já em Hebreus capítulo 9. São uma alegoria para o tempo presente, no qual esses sacrifícios, esses rituais, não produziam nenhum efeito na consciência de quem os praticava. E lá na frente ele vai falar: mas vindo Jesus Cristo, ele entrou de uma vez por todas no santuário. Aí os adventistas até usam esse texto, né, para dizer que Jesus ficou para sempre lá no santuário, né? O povo não lê muito assim texto e contexto, né? O pessoal geralmente gosta de ler só um versículo da Bíblia, isola ele, né? Jesus entrou de uma vez por todas, remiu os pecados e fez a expiação toda de uma vez. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que o escritor de Hebreus começou a dizer que todos aqueles rituais entrou num sistema automático, de modo que eles não refletiam se matar a ovelhinha, matar a pomba lá para a expiação dos pecados. Na verdade, aquilo havia um significado enorme naquilo, enorme. Ali era para que o povo, sempre que fizesse aquilo, fizesse com todo temor e tremor. Aquilo ali era como se fosse um sinal de humilhação para o povo, porque é mais ou menos assim, o meu destino, por ter falhado, deveria ser o destino dessa ovelhinha, dessa pomba que está morrendo, desse cordeiro. Entretanto, além do meu destino ser a morte, eu sou tão covarde que eu estou colocando outro para morrer no meu lugar. Isso então tinha que produzir de efeito na consciência das pessoas. Olha o significado daqueles rituais. Isso tinha que produzir como efeito na consciência daquelas pessoas um sentimento uma consciência tanto de temor, porque era para ela estar ali, quanto de vergonha, pelo fato dele não ser, dela não ser capaz de assumir o seu lugar de morte e de ter que colocar alguém para ser morto no seu lugar. Isso sozinho, se essa era a reflexão que deveria ser produzida todas as vezes que se fizessem os rituais lá no Antigo Testamento para purificação dos pecados do povo. Mas eu te falo uma coisa: você acha que com o passar do tempo, principalmente os sacerdotes, porque eram os sacerdotes que eram os responsáveis por fazer todo esse ritual, você acha que eles mantiveram essa consciência, esse temor, esse temor? Mantiveram. Pelo contrário, começaram a fazer tudo no modo automático. Está perdoado. Daqui a algum tempo que era um modo automático, produziu, eles começaram a encontrar uma forma até mesmo de manipular o povo por aqui. Ou vocês acham que era coincidência o mercado da fé acontecer exatamente na frente do templo? Vocês acham que era coincidência? As pessoas ali, quando Jesus se indigna, que ele entra, que ele fica indignado com aquela situação de ver o povo comerciando coisas ali, que ele chega derrubando coisa, ele fica indignado com aquela situação. Você acha que é coincidência? O mercado, o comércio está acontecendo exatamente no local onde deveria se dar a reflexão, onde deveria se fazer o ritual da expiação, dentre outras coisas. Você acha que é coincidência? Eles encontraram, no início eles começaram a fazer esses rituais de modo automático, perderam essa reflexão que eu disse para vocês, da vergonha, do temor de saber que era eles que mereciam ser mortos, pela maldade que estava dentro deles. E num segundo momento eles começaram a usar disso para fazer dinheiro com isso, para fazer conchavos políticos, alianças. É esse o espírito que você vê todo no tempo de Jesus. Você vê eles usando tudo aquilo para dominar as pessoas e não, porque se esqueceram totalmente do significado daquilo, da reflexão que aquilo deveria trazer. Se você ler Êxodo 31, 32, 33, 34, principalmente ali na época de Jesus,
Moisés falando, recebendo a lei do Senhor, no Monte Sinai. Você vai ver que sempre a punição, quando se quebrava um dos mandamentos, geralmente vinha acompanhado de punição de morte. O sábado, por exemplo, lá está escrito, quem não guardar meu sábado, esse aí tem que ser extirpado do meio do meu povo. Tem que ser morto, merece a morte. Na verdade, a lei é uma lembrança de quão mal nós somos e quão mal nós, e qual seria o destino, aquilo que nós mereceríamos. Mas ninguém era morto. Por que ninguém era morto na prática? Porque havia a substituição. Entende que a lei toda hora ela tenta trazer essa consciência que eles ignoram. Você vê aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles mestres da lei do tempo de Jesus fazendo aliança com aquele povo lá nojento, aqueles imperadores, com aqueles governadores, com Herodes, tentando sempre manipular de alguma forma. Eu te pergunto, havia consciência ainda naqueles homens? Havia. Eu te pergunto, só a culpa, só conhecer o pecado é suficiente, só saber que você falhou, que você errou, é suficiente para manter essa consciência em você? Deixa eu te falar, a sua carne como atitude defensiva, ela mata a sua consciência. Se você não somente for convencido do pecado, mas também da justiça, e da misericórdia, e da graça, e do amor de Deus. Porque é uma atitude instintiva sua, assassinar aquilo que te incomoda. Você mata a sua consciência que te chama para o conserto, de modo instintivo, de modo natural. A sua carne é desse jeito, a minha carne é desse jeito, nós somos assim. Somos muito egoístas. Nós somos selvagens quando o assunto é defender o mal que habita dentro de nós. Quando o assunto é defender as nossas ações erradas, as nossas atitudes incorretas, quando o assunto é defender o nosso erro, meu amigo, o cordeiro vira leão dentro de ti. Eu não sei você, eu sou assim. Na verdade, todo mundo que eu vejo, até o mais tímido, na hora que é colocado contra a parede, o mais tímido também revela o leão que há dentro dele. Quando o assunto é proteger o erro, justificar o erro dele. Porque isso mexe com nossa honra, né? Isso mexe com nossa honra. É por isso que em Jesus a gente não tem que se preocupar com a nossa honra. Por causa da honra, a gente cauteriza tanto a nossa consciência, né? Por causa de proteger a nossa honra. E em Jesus, como eu sei que eu sou um desonrado, e eu sei que a minha honra vem dele, não de mim mesmo. É ele que me dá a honra. Por quê? Porque ele quis. Eu sou igual aquele povo lá, eu sei que eu sou igual aquele povo lá, sabe que o Senhor, o rei lá, o Senhor foi fazer aquele banquete, dar aquele banquete, e chamou os amigos, o pessoal ali de perto, e ninguém quis ir para o banquete dele. Ninguém quis. Aí ele ficou indignado, poxa, eu estou dando um banquete de graça, estou dando uma festa aqui. E os caras ignoraram. Eram muito presunçosos, achavam que poderiam ter aquilo na hora que quisessem. Aí ele vira para ele e fala, não, faz o seguinte, vai lá para a cidade, chama quem ninguém quer chamar, chama os mendigos, chama os marginalizados, chama esse povo esquecido. Eu quero ver se eles vão ignorar o meu chamado. Eu sei que eu sou um daqueles, eu sou igual aquele marginalizado lá, eu não tenho honra, eu sou um desonrado. Graças a Deus por isso. A morte da nossa honra significa o nascimento da honra de Cristo em nós. Nós não temos mais por que brigar defendendo os nossos interesses, se em nós só impera os interesses de Cristo. Não há mais por quê. Não há mais razão. É por isso que a morte da carne, meus irmãos, é necessária. Morte da carne aqui não significa não pecar mais, não significa pegar uma culpa, porque você errou, colocar na sua cabeça e
colocar como se você só será, né, restaurado se você fizer um ritual, se você pedir perdão, se você chamar o pecado pelo nome, se você não sei o que, se não sei mais o que, e ainda falar, cuidado se você fizer isso de novo. Meu Deus, não existe isso no Evangelho. O Evangelho só existe. O Evangelho é voz para os que já se veem desonrados. Por isso que o Evangelho ele encontra força no coração do fraco, né? Os fracos. Paulo não fala lá em 1 Coríntios, nota que não foi chamado muita gente sábia dentre vocês, né? Não foi chamado muita gente forte, muita gente influente, muita gente poderosa, porque esses têm o que se agarrar, pelo menos acham. A verdade é que esses se agarram em coisas como uma pessoa que se agarra num barco furado no meio do oceano. O barco pode até não ter inundado todo, mas uma hora vai inundar, porque poder, glória, riqueza, honra, status, tudo isso, meus irmãos, se agarrar nessas coisas é se agarrar num bote furado no meio do oceano. Uma hora vai afundar. Pode não ter afundado tudo ainda, você pode até ter uma sobrevida por um tempo, mas não vai sustentar muito tempo. Agora, aqueles que não têm o que se agarrar, aqueles que estão afogados lá no meio do oceano, aqueles que estão morrendo afogados, aqueles que já estão ali suspirando, morrendo mesmo, esses se permitem serem estendidos pela mão de graça do Senhor, que os puxa para fora. Glória a Deus, aleluia. E os faz respirar. É como aquela canção que a gente canta, né, aqui na igreja, né? Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar, me faz andar sobre as águas. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que não tem mais o que se firmar. Ela está no meio do oceano, não tem bote furado para ela pelo menos se iludir e tentar sobreviver por mais tempo. Ou ela confia na promessa, ela já se sabe afogada, ela sabe que ela é uma afogada, ela já se sabe morta. Ou ela confia no milagre, e isso é milagre de verdade, né? Não tem esperança para ela. Amém, meus irmãos? Amém? Nós vamos continuar falando sobre isso na próxima quarta-feira, tá? Eu espero que essa palavra cuide do seu coração. O Senhor Jesus te abençoe. O Senhor Jesus mate toda a culpa. E que, te convencendo da falha, Ele também te convence do juízo. E ao te convencer do juízo, Ele faça com que essa consciência do erro se transforme em arrependimento, não em